E aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Kaifuku, que finalmente chegamos aí ao episódio final. Tô muito feliz porque tenho algumas informações pra falar com vocês depois, mas esse episódio foi bem legal. E por sinal, como sempre, tá tendo corte, tá tendo rush, estão adiantando muitas coisas e tal. Mas mesmo assim, pelo menos a narrativa principal ela se manteve, então isso acabou agradando boa parte dos fãs e até mesmo me agradou. Mas antes de continuar a falar sobre o episódio em si, tenho que lembrar que hoje mesmo já vou fazer um vídeo falando das chances de novas temporadas para o anime, tá certo? E eu prometo que vai ser um vídeo até mesmo legal para quem gostou do anime. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chances de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Então deixa de resenha e vamos ao que interessa. No caso, nesse episódio a gente continua a ver ali aquela confusão da bexiga que aconteceu, que foi justamente a Norn chegando e tocando o terror em Brannica, onde até mesmo a Freya, ou melhor, a Flare, no caso a personalidade verdadeira dela, aparece em um holograma ali que ela fala magia e começa a dizer para todos da cidade que todos ali estão sendo enganados pela Norn. E todo mundo sabe que aquela cidade sempre viveu os demônios e os humanos bem. Todo mundo se dava bem, até mesmo ela estava lá, estava curtindo aquela visão, era algo que era perfeito, era uma cidade boa, onde as pessoas vivem bem, em harmonia. E aí ela começa a dizer que não existe esse negócio de memória sendo tirada, de demônio zoando com a cabeça de ninguém, é tudo a inversão para lascar eles, e até mesmo ela fala, né, que isso é tudo culpa do reino que está querendo destruí-los. E aí a moral da galera com relação às tropas, ela começa a descer, porque quando o Flare fala, é uma coisa que deve ser seguida, porque todo mundo sabe, pelo menos vocês devem lembrar, que a Flare era endeusada, ela tem uma voz que chamava e acalentava o povo, então o povo ouvir ela falar realmente é algo que é 100%, ele segue 100%, como se ela fosse uma deusa da pureza, coisa que a gente sabe que ela não é. E aí o que acontece é que os próprios soldados desistem de lutar e as pessoas e os monstros que estavam um contra o outro acabam desistindo também, porque eles já não estavam querendo matar um ou outro. O que estava acontecendo é uma grande chacina desenfreada feita ali pela Norn. E aí o que acontece é que eles conseguem apaziguar as coisas. E enquanto isso a gente vê a Norn e ali o de Falcão, acho que é assim que é o nome dele, justamente pensando e falando sobre as situações e como aquela mulher que está falando ali parece com a irmã dela, mas as palavras são diferentes, é palavras de outra pessoa, porque realmente quem diria isso é o protagonista é que tem essa visão de que o mundo ele pode ser um lugar de paz, onde os monstros, onde os seres mágicos vivam em comum com os humanos, apesar de que ele é bem violento, né, velho? E o cara pensa numa coisa tão boa. Mas o fato é que a gente vê que ela começa a dizer que aquilo ali é alguém que tá manipulando ela, pode ser justamente o herói da cura, o Keia. E aí o Keia já tá no palácio e a gente fica escutando, cara, tudo que ela vai falando. E ele vai dizendo, mano, ela tá correta em tudo, você tá acertando em tudo, Norn, você é muito boa, velho. E aí ele entra no lugar e começa a atacar geral, onde também a gente vai matando os soldados. E mano, no meio da treta toda, a gente sabe que ela não luta bem, Norn não é uma heroína. Ela simplesmente é uma mulher que é do reino, não consegue usar seus poderes, mas é excelente estrategista. E a gente sabe também que ela só tá lascada nessa situação porque tem dois problemas que até mesmo o próprio protagonista lembra e confirma. Porque se você parar pra pensar, a única coisa ruim que ela fez contra o protagonista foi no mundo passado. E por mais que ele tenha raiva dela, ele não queria se meter com ela. Porque, tipo, vai que ela não fosse ruim como no outro mundo. Só que dá muito ruim pra Norn. O que acontece é que a gente acaba vendo que tem uma luta entre o Keia e o guarda ali dela. E, mano, a luta é legal, achei bem feita pra caramba. É muito espadada, muito esquiva. Mano, eu achei muito da hora. Muito anime que se leva bem a sério, que é de ação e tal, não tem uma luta dessa. Mas vale lembrar que é o TNK, eu acho que é assim que é o estúdio de, no caso, High School DxD, que tem algumas lutas legais também. Então por isso mantém-se essa qualidade, apesar de que a qualidade, o traço do anime em si não é tão bonito como era High School DxD. A primeira temporada é sensacional, velho. Mas enfim, o que acontece
acontece é que a gente vê que os personagens lutam bastante e é muito legal porque o cara é forte e ele não consegue bater de frente com o cara. Só que ele tem ali aquela manopla lá que se pegar no cara já era. Mas também ele tem outro poder e ele faz justamente o cara ficar tão preocupado com a manopla durante a luta que o cara acaba esquecendo que ele poderia ferrar ele de outra forma. E aí, sem tocar nele, ele simplesmente consegue passar ali o poder de healer dele, de apodrecimento, que explode o cara e tal. E a única pena que ele tem é que ele não pode pegar as habilidades do cara. E ele ficaria muito mais overpower se ele não tivesse conseguido. No fim das contas, daqui pro final, é só puro fanservice. Não dá pra dizer que é fanservice, porque tem a parte da vingança. Mas a questão é que, tipo, é tanto pau rolando, velho, que... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? No pau de porrada, né? Pau daquele negócio. Enfim, o que acontece é que tanta coisa que rola disso que não tem muito o que comentar, então vou resumir. O que acontece é que ele fala com a Norn e ele passa na cara dela depois que ele pega ali a mente dela. E ali ele diz duas coisas que fizeram ele ir com tudo e promete ter uma vingança contra ela surreal. Primeiro é que era o carinha, né, o ser mágico que ele fez de amizade na cidade. Não é muito bem explicado e nem muito desenvolvido no anime, mas deu pra se notar que ele realmente gostava do cara. E por aquele cara ter morrido, simplesmente ele ficou extremamente furioso e prometeu vingança justamente porque ele gostava dele. E ele fala sobre o fato de que cada vida, cada pessoa, ela tem sonhos, cada vida tem sonhos. Então cada vida é importante para ele, por mais que ele viva matando tanto, mas ele pensa na filosofia que o quê? Se ele tem a capacidade de matar para poder fazer com que outras pessoas, ou pelo menos o mundo, seja um lugar melhor para que essas vidas que importam vivam bem, ele vai fazer. E aí o que acontece é que ele fala tudo isso pra ela e até mesmo ela é bem ignorante, não quer nem saber, diz que é um simples demônio, como é que você pensa assim dele, como se tipo o demônio fosse inferior. E é o que os heróis são aqui, os heróis aqui são invertidos, porque a gente sempre vê, né, a facção do humano é do bem e a facção dos demônios, dos elfos, qualquer coisa que seja, sempre é do mal. E aqui é invertido, a facção do humano que é do mal e a facção dos demônios é que são do bem. Eu acho isso muito interessante dessa história. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, ele acaba dizendo que a Anne, que era a amiga dele, que ele tratava ele como filho, que até mesmo ele é apaixonado por ela, ele simplesmente perdeu ela por culpa da Norn, porque a Norn foi que deu pontos e fez ali a estratégia para que isso acontecesse. Ele acabou entendendo isso quando buscou nas memórias dela. E a partir desse momento, agora que ele vai se vingar valendo. E a vingança dele contra ela foi uma das vinganças mais apelativas e mais avacalhadas de todas. Por quê? Porque ele pegou a irmã dela e botou ela lobotomizada, obviamente, porque não foi com a mente da Freya, e sim com a mente da Flare, só que transformada como se fosse uma mulher viciada em seiso, e ainda mais como se fosse um cachorrinho. Mano, é muito, muito bizarro o que ele faz com a mente dela, mas não é usando a Freya, dá pra perceber pela troca dos olhos, ele tá com os olhos verdes, né, no caso a Flare. E aí a Flare vai lá e começa a lamber a outra, começa a excitar a outra, e o jogo que ele faz com ela é simplesmente o seguinte: se você não se excitar, se você não tiver ali o seu clímax, você tá de boa, tá livre. Mas se você tiver, aí você é minha, você tá ferrada. E aí, logicamente, a menina fica esfregando a outra começa a ficar excitada, e depois ele fica até mesmo com elas lá, fazendo um maior jogo com elas. Mas em nenhum momento ele chega a tocar nela para fazer alguma coisa contra ela. Ele deixa realmente a irmã fazer tudo isso. E no final das contas, ele acaba limpando toda a mente dela, e eu boto o nome dela como Ellen, eu acho, que é assim o nome. É Ellen mesmo? Acho que é. E aí o que acontece quando ele muda o nome dela, muda tudo, ele faz com que ela seja a irmã dele. Que ele poderia ter feito coisa pior com ela, caso ela tivesse feito alguma coisa contra ele. Então ele só botou a irmã dele lá, que eu acho que pode ter sido pior também, não sei. Vai depender de como o trauma deve ter ficado na cabeça dela. Mas o fato é que ele transforma ela em irmã e depois diz que é a irmã perdida dele que ele encontrou e tal. E chega a Kureha. E a Kureha, coitada, porque a Kureha é a que ele mais gosta junto com a Setsuna, porque as duas são legais com ele. Inclusive, as duas nunca tiveram um passado obscuro com ele. Então,
como elas sempre foram boas, são as queridinhas dele. Inclusive a Eve também tá ali no hall das pessoas que ele gosta muito. E aí o que acontece é que ele trata muito bem, parece uma namorada mesmo, a Kureha. Apesar de que a relação dela com ele é um harém, velho. É todo mundo se pegando ali. E a gente vê isso acontecer, rola isso, e é um negócio pesado demais. Até que, no final das contas, a gente acaba vendo que a Norne entra no esquema também, um bagulho muito louco. Mas isso depois, né, já de ter feito negócio na mente e tudo. No fim das contas, ele tá lascando geral, não tem esse pudor entre a Norne e a Freya. Mas de fim, a Eve fica se aproveitando, sempre assistindo, mesmo com vergonha lá, brincando com ela mesmo. E a gente vê que no final das contas ele começa a pensar sobre que ele construiu uma equipe muito boa e agora ele vai partir atrás do Lorde Demônio, que é o atual agora, para poder conseguir força o suficiente e até mesmo restaurar o equilíbrio da coisa, vamos dizer assim. Sem falar também que ele quer colocar outra boizinha lá, a Eve, como uma Lorde Demônio, para controlar as coisas e parar com as trinaninhas, porque aquele Lorde Demônio parece que tem uns esquemas aí. Sem falar também que a gente vê o outro cara, um mizinguento do cara lá, que é o herói da bazuca, eu chamo ele assim, que tá indo atrás dele, é fixado, é louco por ele, né? Tem a tara por ele lá. No final das contas, a gente acaba vendo ele recomeçando a sua aventura, um novo arco, uma nova história. Não focada nos heróis agora, mas sim focada num Lorde Demônio que, no caso, parece ser muito ruim. No final de tudo, eu gostei de ter assistido essa obra. A obra foi um entretenimento para se assistir, que foi legal de assistir, eu gostei, porque realmente ele é bem fora da caixa. A gente viu que ele realmente vingou a galera, sim, que realmente merecia ser vingada, apesar de suas exageros e avacalhações. Mas uma das coisas que me pegou muito foi que quando era para ser violento, nunca era violento. Isso que me deixou triste, porque a realidade das coisas é que eles só focaram no etc e esqueceram da violência do anime. E aí acabou ficando mais como se o anime fosse um H mesmo, um REM. Ficou como se fosse isso. Agora eu pergunto a vocês, o que vocês acharam deste episódio final? Vocês curtiram, não curtiram? Quero deixar opiniões aqui nos comentários. E não esquece que já tem vídeo aí falando sobre chances de nova temporada pra Kai Fuku. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!